Olha só, quero chamar a sua atenção para esse julgado, porque ele é um tema bem interessante. Vai versar ali sobre execução fiscal, sobre processo judicial tributário. É um tema que o STJ já mencionou que tem concatenação com outros temas, com outras ideias, e eu quero chamar a sua atenção. Professor, como é que você vai me explicar isso? Primeiro eu vou começar pela conclusão, depois eu vou, de alguma maneira, fazer uma atividade de esforço para que você veja como isso aqui foi decidido, por que isso aqui foi decidido, beleza? Vamos lá. Então, qual foi a conclusão do STJ? Ele disse o seguinte: olha, é possível a substituição da fiança bancária pelo seguro garantia, com base no artigo 15, inciso 1 da Lei 6.830, de 1980, desde que observado os requisitos formais, olha cuidado, para emissão do instrumento de garantia no âmbito judicial, bem como respeitada as peculiaridades próprias do microsistema de execução fiscal do crédito tributário e o regramento previsto do CPC de 2015. Beleza. Veja, se você não conhece o tema, você vai meio que dar uma voada, né? Vai dar uma voada. E aí eu vou fazer aqui a ideia para que você, meio que não, mesmo que não saiba a execução fiscal, mesmo que não domine a execução fiscal, você entenda, tá? Primeiro, professor, o que é que fala, e aí só voltando para cá para você ver, o que é que fala esse artigo 15, que é o que o STJ falou. O artigo 15, meus amigos, ele diz o seguinte: em qualquer fase do processo, será deferido ao juiz. Será deferido. Então, em síntese, ele vai dizer sobre a substituição da penhora. Esse é o mérito. E aí vamos lá. O artigo 15 ele diz, em qualquer fase do processo, vai ser deferido você substituir a penhora. Ou seja, imagina que você tem ali, a Fazenda Pública propõe a execução fiscal, e na execução fiscal ela pega, sei lá, 50 mil reais na minha conta. Beleza? De bola. A partir do momento que ela pega aqueles 50 mil reais na minha conta, e a gente vai começar a questionar o seguinte: professor, será que é possível ao executado chegar no processo e falar assim, bicho, esses 50 mil reais eu estou precisando dele, eu preciso para outra coisa, você vai me prejudicar demais, Fazenda Pública. Será que você poderia, ao invés desses 50 mil reais, pegar, por exemplo, esse carro meu que está aqui, você pega aqui um lote de mouse, é um lote de mouse que eu vendo mouse, seria, enfim, né? Ou seja, e aí ele diz, no inciso primeiro do artigo 15, essa substituição da penhora, que o executado, ou seja, essa pessoa que sofre a Constituição, sofre 50 mil reais, ele pode fazer a substituição por depósito em dinheiro, por fiança bancária ou por seguro garantia. É o primeiro inciso. E no segundo inciso, ele diz o seguinte: olha, a fazenda pública, então imagine que agora eu sou a fazenda pública, né? A fazenda pública ela pode substituir esses 50 mil reais por qualquer outros bens penhorados, independentemente da ordem que existe lá no artigo 11. Professor, eu ainda não entendi. Calma, vamos lá. Claro que ninguém pode chegar falar assim: olha, eu quero que você pegue o lote de mouses que eu tenho na minha casa. Eu quero aquele álbum velho de figurinhas que ninguém vê e fica guardado. Fique com ele, ele tem um valor assim, ó, você não sabe, de colecionador inestimável. A Fazenda vai olhar e falar: meu amigo, eu podendo ter a constrição em dinheiro que vai satisfazer diretamente, por que, que eu vou pegar o teu álbum de figurinhas? Então, o artigo 11 da Lei de Execução Fiscal, assim como tem lá no 655 do CPC, ele coloca uma ordem, digamos assim, né, a ser observada, uma ordem a ser seguida. Uma ordem, portanto, que deve ter uma certa preferência. Você tem que seguir aquilo ali, via de regra. Beleza? Então, ele faculta nos dois incisos. Primeiro, que ao executado ele troque aquela penhora, mas ele diz só três coisas. Ele fala depósito em dinheiro, ele diz fiança bancária ou ele diz garantia. Tá? Essas três opções. Por outro lado, ele diz que a fazenda pública pode trocar, pode substituir a penhora por qualquer um que seja, independentemente lá da ordem do artigo 11. Então, em síntese, é como se o artigo dissesse
E a fazenda pública, ela pode escolher se ela quer trocar ou não. E já o contribuinte, ele deixa que ele troque somente por algumas hipóteses. Beleza? Agora, a gente fez a interpretação legal, agora vamos entender o julgado para ficar melhor e para que você compreenda. O caso concreto era assim: a gente tinha, por exemplo, uma fazenda pública que estava ingressando com uma execução fiscal contra a empresa Alfa. Imaginar aqui, execução fiscal. O que é execução fiscal? É um processo judicial tributário de cobrança. Então, ela está cobrando uma dívida, né, lastreada numa chamada certidão de dívida ativa, CDA, que é um título executivo. E aí o que aconteceu? A Alfa, ela sofreu a citação, né, para que ela apresente os embargos à execução fiscal, ela precisa chamada fazer a garantia do juízo. O que significa isso? Na execução fiscal, antes de a parte ter que se defender, ela tem que apresentar, tendo em vista o que prevê o artigo 16 da Lei de Execução Fiscal, ela tem que apresentar a garantia do juízo. Essa garantia ficou terrível, né? Eu vou melhorar. Melhorar. Ou seja, ele tem que, e aí perceba, para que ele possa se defender, e eu até vou colocar aqui, ó, como condição de admissibilidade dos embargos à execução fiscal. Então, para que, em síntese, a Alfa possa se defender, a Alfa, quando for citada, ela tem que garantir o juízo. Ou seja, ela tem que apresentar uma penhora, por exemplo, antes, oferecer um bem, tem que garantir o processo com um valor, para que só então, portanto, ela possa apresentar a sua defesa. Essa é a ideia do artigo 16, beleza? Bom, a Fazenda Pública propõe um processo contra a Alfa. A Alfa, quando ela foi citada, ela ofereceu o que ela chama de fiança bancária. Então a Alfa chegou e falou assim: olha, eu vou oferecer com minha garantia a chamada fiança bancária. Então, a Alfa foi lá, por exemplo, até o banco Bradesco, né? E pediu para que o banco Bradesco fosse o chamado fiador. O que é que seria isso, né? Fiador, meus amigos, e se você perceber, a fiança bancária, ela tem previsão lá no artigo 9 da Lei de Execução Fiscal, dizendo que você pode apresentar a fiança bancária. Então, ela chega para o banco e fala assim: banco, se eu perder esse processo, tu pode pagar a dívida? Então, ela meio que, de alguma forma, chega para o banco e pede para o banco pagar aquela dívida que ela possa perder no futuro, beleza? E bom, isso é a fiança bancária. E aí, veja, a credora, quando ele ofereceu a fiança bancária, porque está lá no artigo 9, a Fazenda Pública ela vai ser escutada se ela concorda ou não com essa fiança bancária. Imagina que essa fiança bancária ela seja oferecida por um banco que está em falência. Está entendendo? Porque a fiança bancária basicamente é dizer: olha, se eu perder, você paga. Quando você aluga um imóvel, o que acontece? Quando eles querem um fiador, é por quê? O fiador geralmente olha, se você quebrar apartamento, não fizer nada, eu quero um fiador que esse cara vai pagar os teus aluguéis, ele vai ficar responsável pelo teu contrato. Então o fiador ele vai garantir que, se ela fez a defesa, em base à execução fiscal, depois teve a sentença, se ela perder esse processo, consequentemente o banco ali, a fiança bancária do Banco Bradesco vai pagar. Beleza. Então, foi feita a fiança bancária, a Fazenda Pública concordou com essa fiança, o Bradesco era legítimo, e aí a empresa pegou e apresentou os embargos à execução fiscal. Apresentou os embargos à execução fiscal. Apresentou a sua defesa, digamos assim. Só que depois de alguns meses, o que aconteceu? A empresa Alfa, ela começou a dizer, para ela manter essa fiança bancária, estava ficando muito caro, estava prejudicando a saúde financeira dela. Porque, veja, não sei se você já foi alugar algum imóvel em São Paulo. Todo mundo imóvel é só com fiador. Às vezes nem é com fiador, né? É com seguritizador. Ou seja, eles querem realmente que você vá num banco e pegue lá, né, uma carta de fiança. Ele concorda com você, ele, enfim, vai pagar as suas contas se tudo der errado, ou então que você tem que fazer um depósito à vista, né? Às vezes o cara tem que adiantar 3, 4 meses. Acho que loucura, a galera aqui gosta, né? Mas enfim, o que acontece? Para que essa fiança bancária que a Alfa fez com o banco Bradesco, por exemplo, posso botar aqui o Banco do Brasil,
ela paga um valor. Suponha que ela pague, assim, sei lá, R$ 1.000 por mês. Para quê? Para ter essa, digamos, essa garantia que eu posso te pagar, né. Então, o Alfa, ela olhou para esse caso concreto e falou o seguinte: "Bicho, eu estou percebendo que eu estou pagando R$ 1.000 por mês para o banco para ele garantir nos autos que ele é meu fiador. Então eu estou tendo um custo mensal muito alto. Então, com essa razão, com o objetivo de minimizar os custos, ou seja, com o objetivo de diminuir esse que eu estou pagando, ela queria que ela trocasse a fiança bancária, ela queria agora virar um chamado seguro garantia. Ela falou: "Olha, eu quero abandonar essa fiança bancária com o Bradesco. Eu quero trocar. Eu quero que seja feito um seguro garantia ao invés dessa fiança bancária". E aí a Fazenda Pública, quando toda vez que ele vai trocar, por em consideração o que diz no artigo 11, que a gente tem que escutar a Fazenda Pública, qualquer tipo de troca, ela foi escutada. Quando o seguro garantia vai ser trocado para descartar a fiança bancária e escuta-se a Fazenda Pública vai lá e diz assim: "Rapaz, concordo não, concordo com essa". Por que que eu não concordo? Porque eu acho que, o instituto da fiança bancária é muito mais amplo que o seguro garantia, porque, o fiador aqui na fiança bancária, ele também pode ser executado. Se você não pagar, eu executo diretamente. Já o seguro garantia é só um contratozinho que ele diz que, enfim, te garante, mas enfim, essa foi, digamos assim, a fundamentação da Fazenda Pública para não concordar. E aí o seguro, né, o seguro ele só vai garantir aquelas condições contratuais lá tiverem certinhas, então eu prefiro a fiança bancária. A Fazenda Pública foi lá e negou essa troca. A Fazenda Pública não concordou com essa troca. Beleza, aí a parte entrou, né, no judiciário, consequentemente isso aqui foi parar lá no STJ. E aí essa é a decisão do STJ que a gente está vendo aqui, beleza? Beleza, professor. Agora vamos entender. Qual foi o entendimento do STJ para chegar nessa conclusão aqui? Veja, o que é que decidiu o STJ para esse caso que foi parar nele? Ele disse o seguinte: em tese, é possível que eu substitua a fiança bancária por um seguro garantia? E aí o STJ falou que sim, em tese é possível. Por que que é possível? Porque o artigo 5º, primeiro, ele diz justamente para a gente, e lá no inciso primeiro ele fala, olha, em qualquer fase do processo será deferido ao juiz. Inciso primeiro, para o executado, a pessoa que sofreu a constrição, ele pode substituir uma penhora por depósito em dinheiro, por fiança bancária ou seguro garantia. Então perceba que fiança bancária e seguro garantia, eles estão lá no artigo 15, inciso primeiro, iguais, por depósito bancário, fiança bancária ou seguro garantia. E aí, de alguma maneira, quando o STJ olha para esse caso, ele fala: bom, eles estão ali meio que na mesma pé de igualdade, no mesmo inciso, na mesma frase, sendo que o contribuinte pode fazer isso. E no caso dos autos, o que se discutia, portanto, era a possibilidade de você substituir uma fiança bancária por um seguro-garantia. Tanto a fiança bancária quanto o seguro-garantia, eles são créditos de um terceiro estranho, por exemplo, um banco, né, que está ali garantindo, portanto, a relação processual. Perceba, portanto, que a única diferença no fato da fiança bancária e o seguro-garantia é quanto à empresa seguradora. É só que aqui vai ser um banco. Quando a gente fala seguro-garantia, você faz, sei lá, né, com a Sul América, você faz com essas empresas. Seguro garantia, e até vou estava falando de maneira mais contundente com você, início só tinha fiança bancária na lei de execução fiscal, tá? Quando foi em meados de 2014, colocaram seguro garantia também, como uma forma de garantir. E disse, né, as vozes, foi um grande lobby das seguradoras, das empresas de seguro. Ou seja, você pode contratar seguro não necessariamente com o Bradesco. O Bradesco oferece, enfim, bancária, porque ela é um banco, mas uma empresa de seguros, ou seja, se você pegar uma empresa, qualquer empresa de seguros mesmo, ela pode também oferecer o seguro garantia, ela não pode oferecer fiança bancária. Então, meio que foi um lobby das empresas que falaram assim, bicho, rapidinho, na moral, desculpa, se pode fiança bancária, também pode seguro garantia. Que preconceito é esse? Que discrepância é essa? E aí o que é que fizeram? Alteraram a lei e colocaram fiança bancária e também seguro garantia. E aí, beleza. Com essa informação, o STJ falou e fez: olha, eu vou aplicar o artigo 835, parágrafo 2º do CPC. E esse artigo 835, parágrafo 2º do CPC, ele diz que, para fins de substituição de penhora, equipara-se
dinheiro, fiança bancária e seguro-garantia são iguais, desde que em valor não inferior ao constante da inicial, acrescido 30%. Então ele meio que olha assim, ó, eu estou considerando essa informação prestada pela empresa e que a despesa que ele paga com seguro-garantia, ele vai pagar, sei lá, R$ 500 por mês. Então eu vou considerar isso, e aqui ele está pagando R$ 1.000 por mês. Então, o deferimento dessa substituição de trocar a fiança bancária pelo seguro-garantia está atendendo um princípio essencial. Um princípio essencial em todas as execuções. Porque, meus amigos, qual é o princípio, as execuções, e aqui eu estou falando de execução fiscal, ela deve também obedecer. Tanto a execução pessoa física contra pessoa física, como também fazenda pública contra pessoa física. É esse princípio aqui. Ó. O fundamento desse julgado foi o princípio da chamada menor onerosidade ao devedor. E aí isso é um contraponto que sempre tem que ser feito nas execuções. E aqui eu vou fazer essa observação para você entender. Como assim, professor? Todas as execuções, elas devem obedecer ao princípio da menor onerosidade. O que significa isso? A execução, ela tem que ser tal que ela também não coloque o executado a condições de inferior dignidade da pessoa humana. E faça com que seja algo extremamente danoso a ele. O princípio que vigora no nosso ordenamento jurídico é da responsabilidade patrimonial. As pessoas respondem com o seu patrimônio pelas dívidas. Elas não podem ser feitas prisioneiras, né? A prisão por dívida civil não existe. Sabe que por dívida de alimentos, são todas essas histórias, mas você responde por uma dívida com o seu patrimônio. Só que, por outro lado, imagina que você vai tirar, bloquear, pegar o ganha-pão, né, do devedor. Você não pode pegar 100% do ganha-pão. Por quê? Porque senão você está infringindo, por mais que ele tenha uma execução de R$ 1 milhão e ganhe um salário de R$ 10.000, você vai falar, rapaz, eu não posso pegar o salário integralmente dele, os R$ 10.000. Isso com base em quê? Princípio da menor onerosidade do devedor. Mas também é justo, por outro lado, que se ele ganha R$ 10.000, ele junta todo mês R$ 3.000, eu não posso pegar um pedaço disso. Claro que não é justo. Então eu vou pegar um pedaço dos R$ 10.000 dele para ele pagar a dívida. Com base em quê? Com base no princípio da onerosidade do devedor. Eu não vou pegar o patrimônio dele todo, ou seja, os R$ 10.000 que ele ganha todo mês. Eu vou pegar uma parte. E aí o STJ usou esse fundamento aqui. Olha, se o cara está pagando R$ 1.000 na fiança bancária e agora ele vai pagar R$ 500, fazenda pública, com todo respeito, a gente tem que obedecer o princípio da menor onerosidade ao devedor. Então, no caso concreto, o STJ que ele reconhece essa possibilidade de você substituir a fiança bancária pelo seguro-garantia com o valor correspondente ao valor integral do débito. Então, se a fiança bancária está garantindo, sei lá, R$ 1 milhão, esse seguro-garantia, obviamente, ele também tem que garantir R$ 1 milhão. E aí, para isso, né, ele determinou que o juiz de primeiro grau verifique se esse seguro-garantia ele é suficiente para garantir a dívida. Se não for suficiente, aí ele vai intimar o devedor para dizer, olha, você tem que ter o valor de R$ 1 milhão, tá? Então, essa aqui foi a grande conclusão do STJ. Agora fica muito mais fácil você entender. O que é que ele diz? Olha, é possível eu substituir a fiança bancária pelo seguro-garantia com base no artigo 15, inciso 1º, desde que observado os requisitos formais. E por que eu fiz uma observação nos requisitos formais? A gente tem que ter um cuidado, tá? Requisitos formais são justamente aspectos que podem estar em regulamentação, às vezes infralegal, às vezes da própria fazenda pública. Dizer, olha, eu vou receber desde que tenha realmente aqui dizendo que ele se responsabiliza pela dívida, desde que seja o valor integral do débito, desde que realmente esteja claro que ele está se responsabilizando. E não um seguro garantia fajuto, né? Faz de conta, né? Faz-me rir, como a gente fala. Então, seria possível para emissão de um instrumento de garantia no âmbito judicial, desde que você respeitasse todas as peculiaridades próprias do microsistema de execução fiscal do crédito tributário e regra do CPC. Professor, resumo da ópera. Aqui é possível substituir fiança bancária pelo seguro-garantia na execução fiscal, com base no princípio da menor onerosidade do devedor. O STJ interpretou, olhando o artigo 11 e o artigo 15 da Lei de Execução Fiscal, viu no artigo 15, inciso 1º, que o executado, ele pode, em qualquer fase do processo, ele pode substituir a penhora por depósito em dinheiro, por fiança bancária ou por seguro-garantia,
E, de certa forma, o STJ meio que fez uma equiparação entre a fiança bancária e o seguro-garantia e viu que se ele paga mais para manter a fiança bancária e no seguro-garantia ele vai pagar menos, observando o artigo 835, parágrafo 2º do CPC, que se equipara também às execuções fiscais e o princípio da menor onerosidade do devedor, deve ser deferido ao contribuinte, ao particular, substituir um pelo outro. Show? Bem, né? Então, bem, vamos lá. Você tá bem também, viu? Salve, salve, queridos amigos, como é que vocês estão aí? Eu fiquei assustado. Eu fiquei assustado, porque disseram que o áudio tá baixo. Vocês que estão na transmissão, me digam se o meu áudio está baixo, por favor, viu? Digam. Tiago, grande Luiz Tiago Fernandes, grande abraço, meu amigo, como é que você tá? Marcelo de Souza, aí presente, um bom dia, Bruna, os amigos que estão aqui na transmissão online conosco. Bom dia também, Jane, bom dia, Tati. Bom dia, Sandra e queridos Roger, Edna, Sérgio, Léo. Meus amigos, me digam se o áudio está melhor. Eu vou colocar o áudio na minha boca agora mesmo, porque aí eu tenho certeza que ele não vai farrapar com a gente. Mas me digam se o áudio está baixo, por favor. Ao vivo com vocês aqui, né? Tô já fazendo. Áudio tá ok, Ingrid, tá na medida. Beleza? Veja que no final eu fiz um resumo assim, né, para pegar todo mundo que estava longe. Todo mundo ok? Bom dia, Paula. Vamos lá, vocês estão bem? Tudo certo? O áudio tá ok? Me digam, viu? Vou abrir aqui para tentar escutar. Se vocês não derem sinal de vida, vou ter que voltar aqui para verificar esse meu áudio. Tá ok, né? Bom, então beleza. Show de bola. Obrigado aí pelo feedback. Senão eu refaço aqui e aí a gente vai avançando. Sinal que vocês estão vivos, né? Sinal que vocês estão aí. É bom que pelo menos eu falo, e aí, o áudio tá ok? Lembra aquela cena, eu sempre falo isso, né? Lembra aquela cena de Will Smith. Vocês já viram aquele filme Eu Sou a Lenda, Will Smith? Ele é um filme, né, que não tem ninguém no mundo, só tem ele no planeta. E aí todo dia ele vai na rádio que tem lá, às 9 horas da manhã, e ele fala: Ei, tem alguém aí? Se alguém me escuta, tem alguém aí? Eu estarei amanhã, às 9 horas da manhã, aqui na rádio. Se alguém estiver me escutando, eu estou aqui. Tem algum humano vivo? Mais ou menos isso. Estou perguntando aqui se vocês estão me escutando. Meus amigos, novamente fazendo um convite a vocês. Estou lá nas redes sociais. Se você quiser me seguir, quiser tirar uma foto aí e botar nos stories, eu agradeço. @Felipe Duque, tá? Vai ser uma satisfação conhecer vocês. Bora voltar para a aula.